O MXRF, ele é hoje o fundo mais negociado em bolsa de valores. Ele também é o fundo imobiliário que mais possui cotistas. Olha só que bacana. Ele é o queridinho dos investidores. E o MXRF ele é um fundo de papel, ou seja, ele não atua efetivamente no mercado imobiliário, mas sim ele investe no mercado imobiliário através de algumas estratégias. Atualmente ele tem 3 estratégias, pode ser considerado aí um FII, Fundo de Investimento Imobiliário, híbrido. Por quê? Ele tem a estratégia dos CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, das permutas financeiras e do reinvestimento em outras cotas de fundo de investimento imobiliário. Durante a análise, tu vai entender um pouquinho melhor cada coisa e eu vou te explicar tudo bem certinho como funciona. E apenas para finalizar aqui essa introdução geral do MXRF, dá para dizer que antigamente ele era considerado um fundo high yield, ou seja, aquele fundo que ele te dava mais retorno, porém ele era mais arriscado. Hoje ele já é considerado um fundo high grade, ou seja, ele te dá bons retornos, mas ele é muito seguro, porque eles têm ativos muito seguros, ativos muito bem qualificados. Existe ainda a classificação middle risk, que é aquele que está no meio do caminho, beleza? Mas o MXRF ele nunca foi enquadrado nesse middle risk, ele foi de high yield para high grade. Vamos entender tudo isso aí um pouquinho melhor, como funciona, quando eu trouxer para ti aqui o compartilhamento da minha tela. Eu vou pedir para o meu colega e sócio Igor aqui trazer o compartilhamento da tela para que a gente possa analisar juntos o fundo Maxi Renda MXRF 11. Aberto aqui o nosso navegador da internet, a gente vai começar a fazer a análise. E qual é a primeira coisa que tu vai fazer, servidor? Primeira coisa que tu vai fazer aí dentro do teu navegador é abrir o site específico do teu fundo. E o que tu pode colocar aqui? MXRF 11. Vamos ver se ele vai abrir. Vai vir aqui a primeira coisa, ó, a cotação dele, ele finalizou hoje o dia a 10h41, teve uma alta aí realmente no finalzinho do dia, show de bola. E aqui ele já vai vir os sites mais acessados aqui, show. Mas vamos tentar achar então, olha só, aqui ó. Se tu não sabe quem é a gestora, é mais fácil tu colocar MXRF 11 último relatório. Porque é isso que a gente vai... Eu botei relatório, mas é relatório. Olha só, vai vir da XP Investimentos. Porque sim, o MXRF é o Maxi Renda da XP, beleza? Então a gente clica aqui, vamos abrir o site aqui, ó, da XP Asset Management. Maxi Renda, Fundo de Investimento Imobiliário MXRF. Percebam que a gente está no local certo. Relatórios mensais de resultado. O que são esses relatórios? Basicamente é uma análise aí, bem resumida, digamos assim, de como o fundo se comportou no último mês. E mensalmente, aí é para ser feito pelos fundos imobiliários, uma postagem pública desses relatórios. Tem fundos imobiliários que fazem aí a cada 2 meses ou a cada 3 meses. O Maxi Renda ele posta mensalmente. As informações são bem completas aqui dentro da XP. Beleza? E o que tu vai procurar? Aqui nós temos os documentos, percebam? Planilha de fundamentos de março, que foi atualizada aqui, ó, no dia 17 de abril de 2023, hoje nós estamos no dia 25, então faz uma semana que foi atualizado, faz 8 dias, show? A gente vai analisar realmente esse relatório aqui e vamos analisar também esse relatório que foi postado hoje, servidor, olha só que bacana, relatório mensal Maxi Renda MXRF referente a março de 2023. Então esses são os últimos documentos que saíram. Vamos lá, a gente vai abrir aqui o relatório, show? E a gente vai abrir a planilha de fundamentos para a gente entender um pouquinho melhor esse fundo. A planilha de fundamentos tu pode fazer de poucos em poucas vezes, por exemplo, a cada 6 meses, a cada 8 meses, uma vez por ano, tu dá uma olhadinha se os fundamentos desse teu fundo imobiliário mudaram ou não, show? Mas aqui a gente vai olhar para fazer uma primeira análise, show? Como se tu não tivesse ainda nenhuma cota, como se eu não tivesse comprado nenhum MXRF 11, beleza? A gente está analisando para ver se vale a pena adquirir ou não esse fundo, beleza? E essa planilha de fundamentos, ela vai baixar aqui um arquivinho. Precisa ter aí o programa para abrir, o Office, ou o LibreOffice, ou o BR Office. Vamos abrir aqui. Bom, servidor, aberto aqui a planilha de fundamentos, isso aqui é uma planilha que a própria gestora vai colocar para a gente. Então olha só que legal, servidor. Vamos dar uma olhadinha.
Aqui vai ter os dados mais importantes, ele tem aqui 4 guiazinhas, 4 abinhas, e a gente vai analisar todas elas uma por uma rapidamente. Aqui ele já traz como a primeira informação, uma das mais importantes, que é o objetivo do fundo. É o seguinte, vamos ler. Auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, certificados de recebíveis imobiliários, debenture, LCI, letra do crédito imobiliário, LH, que são as letras hipotecárias, e cotas de FIIs, fundos de investimento imobiliário, e ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Esse é o objetivo, auferir ganhos pela aplicação de recursos, ou seja, investir no mercado imobiliário. Show? Classificação Ambima, gestão ativa, show de bola, isso aqui não interfere tanto. Administrador BTG Pactual. Quem é o administrador? O administrador é o que cuida da parte burocrática, de documentação, aí, de gestão operacional, realmente, funcionários, tudo isso passa aí pela BTG Pactual, que é realmente o administrador. Custodiante é o BTG, ou seja, os investimentos estão lá no BTG, realmente, e o gestor. Gestor é aquele que faz a parte estratégica, é aquele que escolhe os investimentos efetivamente, servidor. Então, se vai mudar aqui, se vai comprar um CRI, se vai vender um CRI, se vai rescindir um contrato, se não vai, se vai fazer um aporte aí dentro de algumas cotas de fundo imobiliário, tudo isso quem faz é o gestor. Então, ele cuida da parte estratégica, enquanto o administrador cuida da parte mais burocrática, beleza? Vamos lá, gestor é a XP mesmo, Asset Management. Escriturador Banco BTG, show. Auditor independente, isso aqui é uma informação bastante importante, porque quem é auditor independente é quem vai olhar toda essa documentação, balanço patrimonial, o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, entre outros documentos contábeis aí para ver se está tudo certinho, contábeis, aí os documentos jurídicos, se está tudo em ordem. Então, esse auditor aqui, ele precisa ser isento, ele realmente precisa ter uma qualificação, uma qualidade muito boa para conseguir passar a credibilidade desse fundo. E a Ernst Young Auditores Independentes realmente é uma boa empresa de auditoria. Show? Taxa de administração 0,9% ao ano. Vamos lembrar que aquela taxa de administração é o valor que o administrador vai ficar aí até para administrar realmente esse fundo. E lembra que eu te digo sempre que de 0,5% até 1% ao ano tá de bom tamanho. Claro, ele tem um valor mínimo ali de R$60 mil por mês, que é para manter esses custos aí operacionais mesmo, beleza? Taxa de performance não há, lembra quando a gente tem um benchmark aí, então se eu conseguir render aí 5% acima da inflação, ou se eu conseguir render aí 3% acima da taxa Selic, vai ter uma taxinha a mais aí em cima desse valor que superou. Aqui não tem, beleza, taxa de performance. Agora, na prática, começa a fazer sentido alguns conhecimentos teóricos que eu venho passando nos outros vídeos, servidor. Top, né? Vamos lá. Essa partezinha do começo é um pouquinho mais chata, mas daqui a pouco a gente vai para a parte mais roots, a parte realmente de escolher o investimento. Mas vamos lá. Distribuição de rendimentos mensal, sendo que será distribuído no mínimo 95% do lucro auferido. Isso aqui é a previsão legal. Qualquer fundo imobiliário precisa distribuir 95% do lucro auferido. Mas tu vai ver ali adiante, dentro dos dados, que o MXRF costuma distribuir mais do que 95%. Show? E aqui tu pode ler com mais calma depois o restante dessa informação, beleza? Negociação, código, as cotas são negociadas na B3 sob o código MXRF11, ticker, que a gente chama, né? Patrimônio líquido contábil, 2.276.171.292 reais com 76 centavos. E o patrimônio líquido de mercado muda um pouquinho, ele é um pouquinho mais alto, 2.346.291.701 reais com 94 centavos, beleza? Show de bola. Dentro do portfólio, aqui vai ficar bem claro as estratégias do MXRF que eu te falei. CRIs, permutas financeiras e fundos imobiliários. Dá uma olhadinha aqui, ó. Percebam que a carteira de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, realmente os investimentos imobiliários que o fundo faz. É a maior parte da estratégia, até por isso ele é considerado um fundo de papel, show? Porque ele investe aí a maior parte em CRIs. E ele tem muita coisa. Se a gente for ver aqui, ó, e descendo, rolando a tela, a gente vai ver que o MXRF vai possuir mais de 60 CRIs. São exatamente 68 CRIs que ele tem dentro da sua carteira hoje. Isso representa uma boa parte da carteira de investimentos, aí aproximadamente 70% da carteira de investimentos. Depois no relatório mais detalhado ali vai mostrar quanto, beleza?
Carteira de FIIs, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele possui mais de 15, ele possui, para ser exato, 17 fundos imobiliários na qual ele investe aí, beleza? Então é bastante coisa. E aqui vai ter também a carteira de permutas financeiras. O que é a permuta financeira? Só para eu te explicar rapidinho. Basicamente, quando uma construtora pretende construir aí um prédio, um prédio até comercial ou um prédio residencial, beleza? Eles precisam captar investidores, show? Eles precisam de dinheiro, ou seja, eles querem adquirir aquele terreno e construir, mas eles não têm toda a grana, eles não querem, na verdade, assumir todos os riscos, eles querem dividir o risco daquela obra ali. E aí, claro, depois de feito aí todo um planejamento estratégico, demonstrado aí que vale a pena ou não, o gestor do fundo pode optar por investir aí realmente nessa construção, que é um pouco mais arriscado do que tu investir, por exemplo, em CRIs, que são papéis ali, são empréstimos para essas próprias corretoras. Aqui tu vai investir mais diretamente dentro do mercado imobiliário. A gente pode dizer aqui que é uma parte de desenvolvimento. Então, o MXRF possui um pequeno percentualzinho aí exposto em desenvolvimento, que é uma parte mais arriscada. Antigamente, como eu te disse, ele tinha mais exposição nesse tipo de investimento, um pouquinho menos aí na proporção em CRIs e em fundos, o que fazia ele ser considerado um fundo de investimento imobiliário high yield. Como eu te falei, high yield é alto risco, mas um retorno um pouco maior. Aqui, os retornos são um pouquinho maiores quando a gente está falando de permutas financeiras, beleza? Atualmente, como ele melhorou essa própria proporção entre CRIs, permutas, FIIs e até ativos físicos realmente que ele já possui, como ele melhorou essa proporção, ele já pode ser considerado um fundo mais seguro, porque possui ativos melhores e que já não dá mais um dividendo tão alto, realmente não dá tanto retorno, mas ele dá um retorno alto o suficiente para ser considerado um high grade, ou seja, mais seguro com dividendos conservadores, beleza? E o middle risk é o que está no meio do caminho ali, ele está bem dividido entre um risco mais alto e um retorno mais alto também, mas não chega nem a ser um high yield, muito menos um high grade, show? Está bem no meio. O MXRF não se enquadra como middle risk, sim como high grade, beleza? Qualquer dúvida, comentários, show? Vamos lá. Carteira de permuta financeira aqui também vai ter todos os empreendimentos na qual o fundo está envolvido. E mais no final aqui também vai ter imóveis destinados à venda, ou seja, já possui alguns imóveis aí destinados à venda, mas numa exposição muito pequena aí, total aí do PL 0,19%. Não representa aí praticamente nada, show? Esse aqui é o portfólio. Aqui ele está dentro da planilha mais especificado, se tu quiser dar uma olhadinha mais detalhada, tu pode baixar lá no site da XP, eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo, show? Mas vamos continuar aqui, que depois no relatório mensal essas informações vêm até com gráficos, vêm de uma forma mais visual. Mas, servidor, quando a gente está falando de analisar um fundo de investimento imobiliário, principalmente para tu fazer a aquisição dessas cotas, para tu botar ele dentro da tua carteira de investimentos, não que isso aqui seja uma recomendação, mas se tu pretende botar ele dentro da tua carteira de investimentos, tu precisa fazer uma análise mais profunda desse fundo imobiliário, que é o que a gente está fazendo aqui juntos, beleza? Para chegar à conclusão se o MXRF vale ou não a pena para ti, beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, vamos para a guia da rentabilidade. Aqui ele vai trazer diversas informações sobre a rentabilidade histórica do fundo aqui, beleza? Valor de mercado da cota, valor patrimonial. Aqui vai trazer várias informações, servidor. Tu pode olhar com mais calma aqui, mas nesse primeiro momento não faz sentido a gente analisar esses dados, show? O que vai fazer sentido aqui pra gente numa primeira análise vai ser a DRE, a demonstração do resultado do exercício, beleza? Isso aqui dentro das ciências contábeis, ele é feito aí uma vez por ano, recomendado que seja feito no mínimo a cada 3 meses, e os fundos imobiliários aqui no caso, o MXRF ele faz mensalmente. Então vamos lá, aqui ele vai trazer receita, vamos lembrar a receita o que é, dentro aí do nosso conhecimento financeiro. Receita nada mais é todo o dinheiro que entra, ou seja, tudo aquilo que está entrando dinheiro, e a despesa é tudo aquilo que o dinheiro está indo embora do nosso bolso. Vamos lá, olha só a receita do Maxi Renda, aproximadamente aí, ó, 25 milhões num mês, 28 milhões no outro. No último mês aqui, março de 2023, um rendimento de 27 milhões, uma receita de 27 milhões. Vamos ver a média aqui nos últimos 12 meses. Média de 25 milhões 815 mil.
Olha só, uma baita média. A soma aí 309 milhões nos últimos 12 meses. E aqui ele vai destrinchar a receita por locação, pouca zero, por permuta um valorzinho, de fundos imobiliários também é pouco. O foco aqui, ó, das receitas do MXRF tá em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, beleza? Aí uma média de 20 milhões mais ou menos por mês, representa bastante, uns 80% de todas as receitas vem dos CRIs. Show? Show de bola. Então vamos continuar. Despesas. Despesa é tudo aquilo que sai dinheiro. Então olha só, aqui uma média de despesa de aproximadamente 1.800.000 por mês, uma despesa bem baixa para esse fundo, show? Despesas aí oriundas especificamente, aí quase totalmente das despesas operacionais, que são aquelas despesas mais ordinárias aí com taxa de administração, taxa de gestão, pessoal, realmente anúncios, divulgação, taxas diversas, tudo que é necessário aí para manter o fundo imobiliário. Então são despesas operacionais mesmo para fazer o fundo funcionar. 1.800.000 na média por mês. Se a gente for ver aqui o resultado, então, mais ou menos uns 25 milhões, 28 milhões, uma média aí mensal de 23 milhões e 900 mil mais ou menos. E qual é a distribuição média dele aqui? Vamos botar aqui, média de 24 milhões, olha só que bacana. Vamos pegar aqui, ó, se tu vê, no mês de março ele teve uma receita, aí um resultado de 25 milhões e ele distribuiu 27, ou seja, ele distribuiu até mais do que a receita que ele teve, mais de 100% da receita, porque ele já tinha dinheiro em caixa, beleza? Então percebam. A rentabilidade por cota aqui no DRE, 12 centavos no mês de março. Show de bola? Show de bola. Então, aqui a gente finalizou a análise efetivamente do Maxi Renda, a parte da planilha de fundamentos, show? Agora a gente vai aí realmente pro que a gente chama de relatório mensal, olha só. Lembra que eu tinha aberto aqui, ó, não esquece, peguei no próprio site da XP, hein? Show de bola, Maxi Renda, vamos abrir aqui, ó. Vamos vir mais para esse cantinho primeiro. O que ele diz aqui? Vai trazer o objetivo do fundo, beleza? Vai trazer as informações gerais. Início do fundo 2012, olha só, um fundo bem antigo. Isso aqui tem bastante importância aí para a metodologia ESC, que é a escolha sob controle, beleza? Que eu criei dentro aqui do Grana sob controle, do método que eu criei, no método RFP, que vai ser divulgado aí lá na oficina de aumento patrimonial. Tu vai ter um pouquinho mais de contato com isso, que vai acontecer no dia 4 de maio às 19 horas. Beleza, servidor? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para tu fazer teu cadastro. Show? Não deixa de comparecer, dia 4 de maio às 19 horas. Mas vamos seguir aqui então. Início do fundo 2012, CNPJ, código da B3 para tu até fazer a aquisição. Aí MXRF11, patrimônio líquido, quantidade de cotas, são 226 milhões de cotas, valor patrimonial da cota 10,7, esse aqui é um valor, claro, feito no relatório, como a gente viu, a última cotação dele estava 10,41, show? ISIN aqui é um código identificador, categoria do IBAMA, do Ambima, gestor, administrador, taxa de administração, número de cotistas, 808 mil cotistas, é o fundo que tem o maior número de cotistas dentro da Bolsa de Valores brasileira. Show de bola! Essa aqui é a parte aí específica dessa uma apresentaçãozinha, show? Como é que a gente dá uma analisada no relatório? Tu vai ler todo esse relatório aqui, servidor, beleza? Eu não vou ler aqui para ti, eu vou passar pelos pontos mais importantes e vou te explicando. Mas se tu pretende investir aí no MXRF, é bom tu ler aí pelo menos os últimos 4 relatórios, show, completinho, entender como é que ele funciona, dar uma analisada aí dentro dos sites que te ajudam a fazer um controle aí desses fundos imobiliários. Show? Vamos lá. Comentário do gestor. O IFIX apresentou variação negativa. Aqui ele vai fazer um breve comentário de como se comportou o fundo no último mês, beleza? Vamos ver aqui o destaque. Mais uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com mais de 800 mil cotistas, um aumento de 2% aí. Maior indústria de FIIs no Brasil. O maior da indústria de FIIs. Beleza. Aí ele vai falar também sobre ali a parte dos CRIs, vai falar um pouquinho sobre a alocação ali, as permutas financeiras, equipe de gestão, o que ela vem fazendo, rendimentos aferidos, aí vai falar sobre o regime de caixa, existe o regime de competência, regime de caixa, decisões recentes aí da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que regula toda a parte aí dos fundos imobiliários,
teve uma alteraçãozinha aí no entendimento de como os fundos imobiliários devem reconhecer realmente aí determinadas receitas, não pelo regime de competência, mas sim pelo regime de caixa. Então aqui teve uma alteraçãozinha, mas o fundo vai explicar que ele está se precavendo, tu precisa entender um pouco melhor tudo isso, e lendo os relatórios tu vai conseguir entender, servidor, não é nada de bicho de sete cabeças. Mas vamos para as informações aqui realmente importantes. Distribuição de rendimentos, vai relatar que no último mês foi uma rentabilização, foi uma distribuição de 12 centavos por cota, lembrando que a cota está 10 e pouco, 10,41 aí, realmente dá um bom dividend yield aí, muito bom para um fundo desse valor, beleza? Aqui vai trazer um resuminho também de novo das receitas, despesas, resultados, dá uma olhadinha aqui, ó, que ele vai ter uma distribuição de 289 mil realmente, olha só, bastante coisa nos últimos 12 meses. No mês de março, distribuiu 27 milhões, 289 milhões, né, não é 289 mil, 27 milhões realmente, tendo um resultado ainda um pouquinho mais abaixo, beleza? Vamos lá então, seguimos aqui, o que mais que a gente tem aqui na segunda página? Evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação, bom entender esse gráfico aqui, beleza? Presença em pregões, negociação, liquidez aqui, ó. Isso aqui é uma baita de uma informação que tu precisa ter, principalmente para tu escolher o fundo de investimento imobiliário. As cotas do fundo são listadas em bolsas para negociação secundária, código MXRF11. Ocorreram 599 mil negociações no período, movimentando um volume de 156 milhões de reais. Ou seja, movimentou muito servidor, beleza? Então a liquidez média diária da bolsa foi de 6,81 milhões e a cotação no mercado secundário fechou em 10,38 por cota. O que quer dizer aqui? Quer dizer que se tu tiver até 6 milhões de reais investidos no MXRF e tu quiser vender tudo, 6 milhões vai dar muita cota, hein? Deixa eu ver. Quantas cotas vai dar? 6 milhões. Vamos abrir a calculadora aqui. 6 milhões. 6 mil, 60 mil, 600 mil, 6 milhões de reais dividido por 10 com 40 cotas, vamos botar, 10 com 40, são 576.923 cotas. Se tu tiver tudo isso de cota e tu quiser vender elas, tu consegue vender num dia. Claro, né, fazendo as devidas adaptações, tu vai influenciar muito o mercado se tu tiver tudo isso de cota do fundo imobiliário. Mas, só para fins de curiosidade, se tu tiver 576.923 cotas, vamos ver quanto de rentabilização tu ia ter no último mês? Basta tu multiplicar isso aqui por 0,12. 69 mil reais tá bom para ti? Tá bom, né? 70 mil reais, imagina, se tu tem 6 milhões investidos no MXRF, tu tem um retorno de 70 mil reais por mês. Topíssimo, topíssimo servidor, muito bom mesmo. Mas vamos lá, isso aqui é só fins de curiosidade. Liquidez, então tem altíssima liquidez, isso é muito bom até para tu te desfazer de uma cota caso ela venha a perder os fundamentos aí que fizeram tu adquirir aquela cota e colocar ela na tua carteira de investimentos. Show? Vamos lá. O que mais que a gente tem para analisar? Resultado financeiro e distribuição da cota nos últimos 12 meses. Aqui vai ter um histórico, tu lê com calma. Resultado financeiro acumulado nos últimos 6 meses, também é bom. Rentabilidade. Aqui tu vai olhar o patrimônio líquido de mercado, valor patrimonial da cota, tudo isso faz sentido, beleza? Tu analisar com calma, entender como funciona cada coisa. Por isso que tu tem que olhar os últimos 4 relatórios no mínimo para tu investir. Aqui o gráfico abaixo, que é bem interessante, ele vai mostrar que o MXRF, ele ficou aí no último período, desde 2017, no caso a análise, né, até 2023, ele superou aí o IFIX, ficando aqui com, deixa eu ver, mercado da cota mais rendimentos, 17,79 pontos, beleza? Sendo que o IFIX ficou com 13,17. Então, olha só, muito interessante. Se tu fizer reinvestimento aí dos rendimentos, se tu reinvestir aí os dividendos que tu receber, tu vai conseguir uma boa rentabilização bem acima do IFIX, que é aquele ETF, que é aquela carteira de investimentos de fundos imobiliários que faz um parâmetro pra gente como se fosse a Ibovespa lá das ações, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui. Aqui ele vai falar um pouquinho mais do portfólio de uma forma um pouquinho melhor, beleza? Bem interessante tu entender isso aqui, para conseguir entender como é que o fundo tem se comportado
e quais são as alterações que o gestor vem fazendo aí dentro do portfólio, show? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre deságio por cota, beleza? Para tu saber aí qual é o yield que tu vai ter, o dividendo do IPCA, do CDI, beleza? Da cota de mercado. Taxa média por indexador, olha só que legal. Ele tem exposição, lembra que ele investe em CRIs, então ele vai investir em CRIs que rentabilizam CDI, que está vinculado à taxa Selic, ou seja, quando a Selic sobe, ganha rentabilização, quando a Selic desce, perde rentabilização, mas ele tem também uma boa exposição em IPCA e INCC, beleza? Que são os índices inflacionários. Percebam que o percentual do portfólio dos CRIs que possuem vinculação aí na CDI é 36%, e no IPCA, que é a inflação, 46%. Então ele está bem balanceado na parte de CRIs, beleza? Então ele ganha tanto na inflação quanto na renda fixa, que é a taxa Selic, beleza? Então tá aproveitando aquele cenário econômico que eu trouxe no vídeo para ti aqui, que é um cenário perfeito, porque a inflação a gente sabe que ela vai dar aí uma subidinha, a Selic está alta e a Bolsa de Valores ela está muito propícia para investimentos nesse momento, e o gestor acertadamente do MXRF tá conseguindo manter um portfólio aí bem adequado para o momento econômico do país. Show? Mas vamos seguir então. Aqui vai ter, como eu te disse, os gráficos, beleza? Investimento por classe de ativo. Aí tem 73% de todos os ativos do MXRF são certificados de recebíveis imobiliários, e para aproximadamente 46% vinculados à inflação e 36% desses, né, vinculados aí ao CDI, a taxa Selic. Permutas financeiras, aquela parte que é de desenvolvimento um pouco mais arriscada, é apenas 6%. Investimento em outros FIIs, outros fundos imobiliários, é 17%, beleza? Então tem uma exposição bem mais alta aí, de aproximadamente 3 vezes as permutas, e ainda tem uma graninha em caixa que é para se resguardar um pouquinho, beleza? Investimento ativo objeto, aqui também vai ter um pouquinho mais de respaldo na questão dos objetivos ali, crédito corporativo, comercial, residencial e caixa, beleza? Para entender como é que está a divisão, bom entender. Fundos imobiliários, exposição e volume aqui, a gente está falando dos fundos imobiliários, qual percentual, quanto de valor tem investido em cada fundo. Percebam que esses 3 primeiros fundos aqui vão representar aí praticamente 50% da carteira dos fundos imobiliários do MXRF, beleza? SPVJ11, LPLP11, GTLG11, show? E aí possuem mais alguns outros aqui um pouquinho mais diversificados, show? Show de bola, os CRIs aqui também, indexadores, bom entender aqui ó, que 52% IPCA, 47% CDI, bem balanceado, pré-IGPM CDI, setores da economia aqui, ó, vai ter aqui residential, real estate, food retail, meios, agribusiness, healthcare e others. Aqui a gente está falando dos setores da economia, que são aí cuidados de saúde, empreendimentos agrícolas, vai ter aqui a parte postal, vai ter a parte de alimentação e a parte de residência, beleza? Então tu precisa entender até se faz sentido isso para ti, servidor. Show? Show de bola. Vencimento e duration é o vencimento dos títulos aí, a maior parte deles realmente para depois de 2029, beleza? Então isso vai dar uma rentabilização bem boa aí nos CRIs. O que mais? Aqui vai falar especificamente dos CRIs que tiveram algum problema, ou tiveram alguma situação específica nos últimos meses e que está sendo monitorado aí. Show? Vale a pena dar uma lida para ver se vai ter algum tipo de quebra desses FIIs, desses CRIs, e o fundo vai deixar de receber. Tem que ver qual é o percentual que esse CRI representa dentro da carteira do portfólio do MXRF, show? E aqui, composição de carteira, vai trazer mais detalhadamente, tu pode dar uma olhadinha, show? Composição da carteira, detalhamento dos ativos, isso vai ter também lá na planilha de fundamentos, acho até mais fácil de olhar lá. Beleza? E aqui ele vai elencando composição, show de bola, da carteira, detalhamento de ativos, aqui ele segue. Vamos ver se ele possui mais alguma coisa importante para a gente analisar dentro desse relatório. Aqui é a parte de permutas financeiras, olha só. Aqui ele vai explicar qual é aproximadamente o fluxo. 80% do fluxo de dinheiro aí já está na parte de repasse, já está com a BITSE, então tu consegue ver que dentro da parte mais arriscada, digamos assim, do fundo, ele ainda assim está numa parte saudável, uma parte menos arriscada da parte mais arriscada. Então,
pode parecer um pouco confuso, mas a parte do início da obra e o período de construção são as fases mais problemáticas. E aqui está dizendo que aproximadamente 20% do fluxo de dinheiro que está sendo colocado aí nesses investimentos, nessas permutas financeiras, é nessa parte mais arriscada. Os outros 80% já estão bombando aí realmente com a Bits, então as pessoas já estão comprando os imóveis, já estão comprando as salas comerciais, está numa fase de aquecimento aí, então realmente o risco é mais reduzido, beleza? Bom de entender aqui também, dar uma lida com mais calma para tu entender um pouquinho melhor como isso está funcionando. E aqui ele vai explicar sobre as permutas financeiras, qual é o estágio que está, aqui vai trazer os imóveis que já possui aí, como é que está a situação deles, show, Perdizes, Vila Madalena, Campo Belo 1 e 2, e aqui vai, vamos lá. Tu pode ler com calma tudo isso, entender quais são os empreendimentos que compõem o MXRF, para tu entender o teu fundo imobiliário e é isso aí, tá? Dessa parte aqui também, muito importante tu entender. O que mais que tu vai fazer também para tu entender um pouquinho melhor o fundo? Tu pode acessar aí sites como Funds Explorer, e aí tu pode botar aqui, beleza? Vai abrir um montão de propaganda, vai pesquisar aqui MXRF11, ele deixar escrever MXRF11, Maxi Renda, aqui ele vai trazer para ti, ó, liquidez diária 506 mil, último rendimento 12, dividend yield 1,17%, representa aí qual percentual comparado ao valor da cota, que foi o último rendimento. Patrimônio líquido 2,3 bilhões, patrimonial, estabilidade no mês, P sobre VP. Isso aqui é uma informação bastante importante, que é o valor patrimonial, beleza? É o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, se esse valor, se esse fundo imobiliário por esse preço, ele tá caro, tá um preço justo, ou ele tá com preço descontado, preço mais barato, beleza? Basicamente, tu vai pegar o preço e dividir pelo valor patrimonial. Se ele der 1, é o preço justo. Aquele valor ali, ele representa o preço justo daquela cota. Show? Se ele está menos de 1, ele possui um desconto aí nessa cota. Por exemplo, se ele está 0,95%, ele está com um desconto de 5% no valor da cota. Então, digamos que ele está barato. Show? Em tese. Se ele está acima de 1, 1,03, ele está um pouquinho mais caro, ou seja, ele está sendo negociado acima do valor patrimonial. Beleza? Então é bom entender isso para saber parâmetros de custo realmente, de preço, se ele está barato, se ele está justo ou se ele está caro nesse sentido. Não que isso vai influenciar não que isso vai influenciar diretamente na tua escolha, beleza? Porque ela está dentro aí do método ESC, que eu já vou te explicar na sequência. Mais para baixo aqui, tu vai conseguir ter acesso realmente a outras informações desse fundo, deixa eu fechar aqui, outras informações desse fundo, beleza? Cotações, dividendos, informações básicas. Lembrando aqui que ele é um fundo imobiliário de prazo indeterminado, isso não constou em lugar nenhum, ou seja, ele não tem um prazo para terminar, ele vai tocar enquanto estiver dando bom, beleza? E aqui, que mais que tem? Outras informações, retorno por cota, dá uma olhadinha aqui, ó, ele possui um pagamento de dividendos estável, perceba que ele não varia tanto aqui, ó. O máximo lá em junho de 2012 foi 15, aqui teve um mês que ele pagou pouco, pagou 1 centavo em dezembro de 2013, com certeza nos relatórios vai explicar por que aconteceu isso. Ele vem, tem um período de alta, volta, período de alta, volta, período de alta, volta, mantém período de alta, período de baixa, 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 alta, baixa, 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 e ultimamente ele tem aumentado. Novembro aqui do ano passado ele deu uma baixadinha, mas já voltou para o normal. Então, ele tem bons rendimentos aí estáveis, ou seja, ele mantém os rendimentos, às vezes sobe, às vezes baixa um pouquinho mais, ele é estável, beleza? Paga mensalmente, salvo alguma situação aí no pior mês que houve aqui, que foi dezembro de 13, ele pagou 1 centavo por cota. Foi um rendimento baixo? Foi, mas a gente precisa entender que às vezes o fundo imobiliário ele vai passar por circunstâncias que ele precisa reduzir realmente aí o pagamento. Show? Dividend yield também aqui, como ele está oscilando aí o percentual, estável, então ele paga dividendos de forma estável e nos últimos tempos ele tem pago dividendos de forma crescente. Olha só, isso é um indicador interessante para a gente analisar. Então ele paga bons dividendos aí, estáveis e crescentes no último tempo. Aqui ele faz uma simulaçãozinha, valor patrimonial, show, tudo isso bastante importante, traz alguns documentos aqui
já de um pouquinho mais de tempo, aqui 19/4 tem comunicado ao mercado, informe periódico, tem várias informações. Outro site que eu uso também, esse site aqui dá para usar mais para acompanhamento, fundamentos, mas se tu quer, o Funds Explorer, mas se tu quer analisar, como eu estou analisando aqui, mais detalhadamente para fazer uma escolha no fundo imobiliário, tu pode usar o Fundamentos. É um site que eu gosto bastante também. Ele vai trazer informações mais detalhadas, mais informações técnicas e contábeis do fundo imobiliário MXRF 11. Esse vídeo aqui, servidor, ele vai ser um pouquinho mais longo que os outros, beleza? Porque eu tô trazendo aqui vários conceitos, explicando várias coisas para te mostrar como é que eu faço análise. Então tu precisa ter todos esses conhecimentos, beleza? Vamos lá. Olha só, aqui ele vai trazer o nome, mandato, segmento, gestão, aqui ele vai trazer valor de mercado, vai trazer número de cotas, vai trazer aqui, ó, receita, rendimentos distribuídos, vai trazer aqui o ativo, o patrimônio líquido. Com essas duas informações tu consegue achar o passivo, ou seja, quanto que ele deve. Aqui vai trazer uma composição, claro que ele não traz exatamente, que ele vai dar uma arredondada. Essas informações aqui desses sites, elas não estão tão atualizadas quanto aí lá dentro do site da gestora, que é a XP. Lá dentro da gestora tu vai conseguir encontrar realmente as informações mais detalhadas, mais fresquinhas, digamos assim, show? E aqui no site tu vai conseguir vir aqui, tu pode vir em gráficos, rendimentos, demonstração dos resultados, valuation, se a pessoa está querendo ganhar dinheiro com a cota efetivamente, aqui para fazer uma análise de valor de mercado realmente bastante importante, mas lembrando que o fundo imobiliário ele não foi feito realmente para a gente ganhar dinheiro com a valorização da cota. Claro que daí a gente olha o preço sobre o valor patrimonial ali para ver se tu não vai ter muito prejuízo, principalmente no começo de uma gestão de finanças, tu está querendo aí passar para a parte de geração de ativos, renda passiva, receber dinheiro todos os meses aí sem precisar trabalhar. Imagina tu comprar ele a um preço, R$10,50, por exemplo, e aí antes de tu receber os primeiros rendimentos, o valor da cota baixa, e aí tu vai olhar lá dentro da tua carteira de investimentos, tu já perdeu 50, 60, 100 reais de valorização. Isso é bem chato, bem frustrante para um investidor iniciante. Por isso que tu tem que ficar ligado no valor patrimonial. As primeiras aquisições que tu vai fazer de fundos imobiliários, eu não recomendo que tu compre com valor patrimonial acima de 1, beleza? Busca comprar com valor patrimonial abaixo de 1, para tu não ter grandes surpresas ou grandes frustrações logo no começo que vão te impedir aí de continuar na jornada, show? Mas, por exemplo, o MXRF com um V sobre VP de 1,03, apesar de ele estar um pouquinho mais caro do que o valor justo, eu ainda acho um excelente investimento até o que a gente viu aqui. Lembrando que não é recomendação, é apenas uma análise e tu vai precisar fazer análise para ver se faz sentido para ti. E eu já vou trazer o método ESC que vai facilitar a tua vida, servidor. Vamos lá no Fundamentos, aqui também tem os dados históricos que tu vai poder analisar, fatos relevantes, rendimentos, administrador e históricos de cotações. Tudo isso eu tenho uma planilha que eu também vou deixar disponível aqui embaixo, que tu faz só o preenchimento ali realmente para tu monitorar os fundos imobiliários que tu mais gosta ou que tu realmente está buscando ver se vai fazer parte da tua carteira de investimentos. Eu vou deixar o link da planilha aqui embaixo para ti. É só preencher lá. Dentro desses sites que eu te apresentei, tu vai conseguir todas as informações que tu precisa para preencher lá.